Primeiro aqui quero congratular-me com a presidenta Dilma pelo lançamento do Plano Brasil Sem Miséria, já falado aqui por diversos senadores e senadoras, e é o slogan, é o tema do governo da nossa presidenta: um país rico é um país sem pobreza. E quero, na semana que vem, falar um pouco desse programa que é essencial para o desenvolvimento do Brasil. Mas o que me traz a essa tribuna hoje é a lamentável sessão plenária que nós tivemos ontem nessa casa. Venho a essa tribuna para lamentar o que aconteceu aqui na noite de ontem, onde encerramos uma sessão à meia-noite com a derrubada de duas importantes medidas provisórias por absoluta falta de tempo para debatê-las. Muitas pessoas do meu estado, em particular do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, me perguntaram o que tinha acontecido. E perguntaram mais, por que nós não estávamos aqui defendendo as medidas provisórias e só tinha aqui senadores de oposição na tribuna falando contra as medidas provisórias, seu conteúdo e inconstitucionalidade. E eu queria aproveitar aqui para explicar o trâmite da medida provisória e para fazer também algumas outras considerações, senhor presidente. As pessoas que estão me ouvindo, aqueles servidores do Hospital de Clínicas de Curitiba, ligado à Universidade Federal do Paraná, mas de tantos outros hospitais universitários. A medida provisória do hospital que criava a empresa hospitalar, assim como dos médicos residentes, há 120 dias tramita nesse Congresso Nacional. Só que ela ficou tramitando a maior parte do tempo na Câmara dos Deputados. Quando veio para essa casa para ser debatida, discutida, aprovada, nós tínhamos um tempo muito pequeno. Um tempo que não dava condições de fazer o debate. E como ficou para o último dia do prazo o debate, e eram 3 medidas provisórias, nós abrimos mão de se inscrever e defender nesse plenário as medidas provisórias para que desse tempo para que elas fossem aprovadas. Ouvi dessa tribuna muitas provocações de que nós, os governistas, não defendíamos as medidas provisórias. Nós estávamos defendendo a aprovação da matéria, que mexia com a vida das pessoas. Abrimos mão de falar, de fazer o debate na política para garantir que elas fossem aprovadas. E quero aqui lamentar, senhor presidente, senhores senadores, lamentar a situação que aconteceu. Eu entendo que nós temos que mudar o trâmite dessas medidas. Já tem a PEC apresentada pelo presidente Sarney. Não é possível que a Câmara dos Deputados fique a maior parte do tempo discutindo essas medidas e que reste ao Senado Federal tão pouco tempo. Agora, também não é possível que a oposição, sabendo que o problema não é do governo, venha justamente aqui, sabendo que as medidas vão cair, e se utilize de um acordo que foi feito numa legislatura passada, para que essas medidas não fossem necessariamente votadas, discutidas e votadas. Quero aqui, antes de conceder a parte ao senador Humberto Costa, só dizer que eu sou uma pessoa que sempre procurei as convergências. Acho que a convergência, ela lança à luz as divergências e as diminui, nos aproxima naquilo que nós podemos evoluir. Mas a convergência não pode ser um fim em si mesmo. A convergência tem que servir a um avanço da sociedade. E eu só poderia admitir um acordo e uma convergência se fosse efetivamente para que o resultado aqui fosse a votação das medidas provisórias. O que nós vamos fazer com 27 mil servidores de hospitais de clínicas? Quem é que vai tocar esses hospitais? Como que nós vamos gerenciar esses hospitais, assim como os médicos residentes? Quero dizer aqui que respeito muito a oposição. E respeito o direito da oposição usar o regimento, respeito o direito da oposição protelar debates de matéria, respeito a oposição, tem que debater, tem que ter tempo. Mas estava visto que nós não iríamos conseguir aprovar as medidas provisórias, deixando para o último dia. Respeito muito também o nosso líder senador Romero Jucá. É um dos líderes mais importantes dessa casa. E sei que ele prezou a todo momento para que a gente tivesse equilíbrio nas relações aqui. E, portanto, respeitar um acordo que dizia que nós tínhamos que deixar a medida provisória ficar por 2 sessões para debater na terceira. Mas nós não tínhamos tempo hábil. E entre um acordo como esse e garantir a vida das pessoas na ponta, eu tenho compromisso com a garantia da vida. Eu tenho compromisso para que as matérias realmente sejam apreciadas. Então, eu quero aqui fazer uma proposta a esse plenário, fazer uma discussão com esse plenário, melhor dizendo,
para que a gente possa efetivamente fazer valer o regimento. Sim, mas a começar pelo trâmite das medidas provisórias. E isso não é um problema do governo, não é um problema do Executivo, é um problema que nós temos na Câmara dos Deputados. Concedo uma parte ao nosso líder, Humberto Costa. Senadora Gleisi Hoffmann, primeiro quero parabenizá-la pelo conteúdo do discurso de Vossa Excelência. Quero aproveitar esse momento para manifestar aqui a minha mais integral e absoluta solidariedade à nossa vice-presidenta Marta Suplicy, que conduziu de forma absolutamente correta a sessão de ontem e que foi vítima aqui das mais diversas provocações, agressões, chacotas, coisas que eu não vi aqui nas vezes em que essa mesa foi presidida por um homem. As manifestações acontecidas aqui foram claramente de conteúdo machista, tentando testar a capacidade e a firmeza da presidenta da mesa. Segundo lugar, é importante que se diga, hoje os jornais dizem que o governo foi derrotado, a oposição derrotou o governo. A oposição não derrotou o governo. Foi o tempo que derrotou o governo ontem, porque nós recebemos essas medidas provisórias em cima da hora, caímos aqui na ilusão de aceitar um acordo com o qual nós não concordávamos. A oposição aqui na terça-feira concordou que votássemos uma medida provisória com o compromisso de votar às 3 ontem. Nós não queríamos fazer esse acordo e depois passaram a sessão inteira criando medidas protelatórias para que não houvesse a votação. E mais, no final, ainda querendo posar de vítima. Eu disse ali à imprensa lá fora, a oposição aqui no Senado padece da doença bipolar. No momento, eles estão naquela fase maníaca, achando que é o passado quando eles tinham maioria aqui. Eles esquecem que foram derrotados pelo povo brasileiro fragorosamente nas eleições de 2010. Aí ficam aqui com um complexo de superioridade, querendo que a minoria diga como a maioria deve se comportar. Em outros momentos, vão para o polo da depressão, agridem, criam aqui todo tipo de tumulto e querem se fazer de vítima. Quem foi que jogou regimento interno aqui no chão? Quem foi que partiu para agredir o senador Crivella? Quem foi que aqui gerou o maior tumulto, se não foi a oposição? Nós queremos o maior entendimento possível. Desde que começou essa legislatura, a bancada do PT, do Bloco, a nossa liderança só trabalha pela convergência. Mas há aqueles que falam pela convergência diante da imprensa, mas que na hora que tem a chance de mostrar a sua capacidade de convergir, estimulam a dissensão, o enfrentamento. O líder Romero Jucá não merece nenhum reparo em relação à sua atitude. Ele fez o acordo e tentou cumprir o acordo. Quem não quis cumprir foi a oposição. Foi essa que não cumpriu. E eu digo claramente, se for o desejo da oposição o enfrentamento, nós faremos o enfrentamento. E vamos começar dizendo que não temos qualquer compromisso com o substitutivo que foi apresentado lá na Comissão de Constituição e Justiça para tratar de tramitação de medidas provisórias. Vamos votar de acordo com o que nós achamos que seja o melhor para o funcionamento do Congresso Nacional e não preocupados em bater foto de aperto de mão de governo e oposição. Se quiserem paz, entendimento, nós teremos, mas para isso é necessário que haja gestos que mostrem claramente que o sentimento da oposição é o do entendimento. Obrigado, senadora Gleisi Hoffmann. Eu que agradeço, líder Humberto Costa, e dizer ainda que vi nos jornais de hoje a oposição se manifestando, afirmando que fez um protesto ontem aqui. Protesto contra quem?
contra a Câmara dos Deputados, contra o governo, um protesto que colocou sob risco a administração dos hospitais, o salário dos médicos. É esse o processo? É essa a responsabilidade que a oposição dessa casa tem? Tem que assumir o que está acontecendo, porque se nós não votamos essas 2 medidas provisórias, foi exatamente por isso, por um rompimento de acordo, E queria aqui também manifestar a minha tristeza pela forma da discussão de ontem, pela histeria que presenciamos nesse plenário, de senadores com história, com nome, jogando regimento, pulando, agredindo. Essa não é a demonstração que essa casa tem que dar. Essa casa é o Senado, é a Câmara Alta. Aqui tem pessoas com grande responsabilidade, somos 81 senadores perante 200 milhões de brasileiros. Olha a responsabilidade que nós temos, não podemos patrocinar esse show. E quero aqui me solidarizar também com a senadora Marta Suplicy. Primeiro, cumprimentá-la pelo cumprimento do regimento, pela firmeza, pela clareza, pela postura que ela teve durante toda a votação e toda a discussão. Segundo, quero fazer um desagravo, porque em muitos momentos ela foi desrespeitada. Vimos aqui deboches, galhofas, gracinhas, e aliás não é a primeira vez. Tem senador aqui que dia após dia usa a mesma estratégia. E aí eu quero pensar como Vossa Excelência, senador Humberto. Será porque é uma mulher que está na direção da casa? Será que é porque é uma mulher que está na direção da casa que se faz isso? Eu acho que nós temos que refletir. Por isso a luta das mulheres, para que a gente possa ter uma presença maior, para que o parlamento, para que os setores públicos se acostumem com uma forma de tratar as coisas diferente. Então, quero lamentar aqui, deixar meu protesto registrado, e eu espero que esse Senado não patrocine novamente uma situação que nós vimos ontem. Concedo a parte, senadora Ana Rita. Eu sei que o vosso tempo está terminando, mas eu gostaria de aproveitar esta oportunidade, senhor presidente, de também manifestar as minhas solidariedades à nossa companheira, a senadora Marta Suplicy. O que aconteceu ontem aqui está sendo motivo de por parte de muitas pessoas. E eu confesso que ontem eu fiquei extremamente decepcionada com a atitude de uma boa parte dos senadores da oposição aqui. Acho que esta casa ela tem um papel extremamente importante para defender os interesses da população brasileira. O que aconteceu aqui ontem foi muito ruim, mancha a imagem desta casa de forma bastante negativa. Eu penso que nós, senadores, temos que ter a preocupação em defender os interesses do povo brasileiro e não ficarmos olhando o nosso próprio umbigo, porque isso não nos engrandece e não traz benefício para ninguém. Portanto, eu quero aqui manifestar mais uma vez o nosso apoio, o apoio com certeza de todas as senadoras que compõem esta casa, a senadora Marta Suplicy, e de uma certa forma repudiar o que aconteceu ontem aqui, e eu espero que isso jamais aconteça em novas sessões que teremos pela frente durante os próximos 4 anos. Era isso. Eu vou conceder a parte ao senador Pedro Táxi e depois eu quero 1 minuto para concluir, senhor presidente. Sim, senadora, parabenizando Vossa Excelência pela sua fala, mas uma casa não é feita só de consenso, é também feita de dissenso. Eu parabenizo Vossa Excelência, mas eu não concordo com o que Vossa Excelência disse a respeito da condução dos trabalhos. No meu entendimento, e com todo respeito da posição de Vossa Excelência, a senadora Marta, presidindo o Senado da República, ela não aplicou o regimento conforme determina. Após o pedido, o requerimento feito pelo senador Crivella, ela descumpriu o regimento. Esta é a minha posição, com todo respeito à posição de Vossa Excelência. Agora, eu concordo que ontem o Senado da República desceu ao nível mais baixo dos últimos tempos da nossa história. Isso é fato. Agora, mais do que cumprir regimento, nós todos temos que cumprir a Constituição da República. Constituição da República. Nós estamos aqui discutindo há 4 meses se vamos ou não discutir a medida provisória, o novo rito da medida provisória. Portanto, nós todos, senadores da base, e eu faço parte da base de sustentação da presidente Dilma,
com muito orgulho, faço parte da base. Agora, mais do que fazer parte da base, eu sou um senador que jurei aqui cumprir a Constituição. E a Constituição da República vem sendo descumprida neste Senado, em razão das medidas provisórias. Parabéns pelo vosso pronunciamento, mas nós não podemos ter só consenso. O dissenso também é importante para a democracia. Eu agradeço, senador Pedro Taques. Peço só mais um minuto à mesa para concluir. Não vou entrar aqui na discussão da constitucionalidade das MPs. Vou voltar a essa tribuna para tratar disso, inclusive sobre a MP das empresas hospitalares. Consulto a mesa da parte... Senador Aníbal. Eu quero me congratular com Vossa Excelência e dizer que também sou absolutamente solidário com a senadora Marta, que estava presidindo a casa e verdadeiramente foi desrespeitada, e não gostaria de acreditar nessa hipótese, mas tudo leva a crer que realmente houve uma atitude machista e preconceituosa aqui na Câmara Alta do nosso país, e por a senadora Marta, na condição de presidenta, ter sido desrespeitada, eu quero externar minha mais restrita solidariedade a ela e dizer que política se faz com maioria e com minoria. E a gente trabalha, sim, o respeito à posição de cada um, sabendo que, ao fim e ao cabo, vota-se. De tal maneira que eu estou absolutamente solidário com o seu pronunciamento e a cumprimento por esse brilhante pronunciamento. Presidente Santiago, obrigada, senadora Aníbal. permita que eu também acresça uma brevíssima palavra. Sim, senador Suplicy. Com a generosidade do presidente, que está hoje com uma atitude assim de bom senso, porque eu quero também enaltecer, cumprimentá-la pela palavra de solidariedade, a presidenta da nossa sessão de ontem, a primeira vice-presidenta, senadora Marta Suplicy, e cumprimentá-la por suas palavras. E aqui, como que fazer um apelo a todos nós, senadores e senadoras, porque nós não podemos continuar com o clima que caracterizou ontem a nossa sessão. Vamos fazer um apelo de no sentido de que tenhamos um respeito mútuo entre nós, vamos colocar as nossas divergências, mas na medida do possível, não vamos aqui estar alterando o nosso tom de voz para expressar aquilo que, afinal de contas, somos representantes do povo. As pessoas esperam de nós uma atitude de diálogo, de respeito para com os valores, as ideias e proposições de cada um, e que possamos logo fazer do nosso Senado uma casa onde todas as pessoas continuem a apreciar os debates que tantas vezes têm repercutido tão positivamente entre todos os brasileiros e brasileiras. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Obrigada, senador Suplicy. Agradeço seu à parte. E para encerrar, senhor presidente, eu só queria dizer aos médicos residentes, aos servidores dos hospitais de clínicas, dos hospitais universitários, que infelizmente ontem nós não conseguimos dar resposta à demanda que eles tinham. Eu espero que essa casa tenha mais consciência e responsabilidade sobre seus atos. E é óbvio que nós vamos até o Executivo para tentar agora ver qual é a medida que nós possamos encaminhar para assegurar que os nossos hospitais de clínicas tenham servidores, tenham uma gestão compatível com o serviço que prestam, para que as nossas casas possam ter o certificado de filantropia e para que os nossos médicos residentes possam ter o seu salário no mês de junho. Muito obrigada, senhor presidente.